Hoje o meu tema é Salomão, um homem menino. Salomão, um homem menino. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, pois eu creio que ela vai poder te ajudar muito no decorrer da tua vida, em tudo quanto você faz. Eu sempre ouvi mensagens sobre Salomão. Já li alguns livros sobre a riqueza de Salomão. Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo. Salomão. E eu sempre observei essas mensagens, porque se a Bíblia Sagrada não for lida com muita atenção, nós podemos cometer muitos erros, muitas falhas. Se você não prestar atenção em tudo que a Bíblia Sagrada fala, se você apenas pincelar as Sagradas Escrituras, você, com toda certeza, não vai entender o que a Bíblia Sagrada quer te dizer de verdade. Por isso, meu tema hoje é Salomão, um homem menino. Um homem menino. Por que isso? Davi já era um homem de muita idade, estava prestes a morrer. E ele escolhe como seu sucessor Salomão, o seu filho de Davi com Betseba, aquela mulher que levou Davi a adulterar e a mesma forma Davi levou aquela mulher a adulterar. Não vamos colocar a culpa nela sem colocar a culpa nele. Mas nasceu um menino que morreu, e depois Davi assume Betseba, depois da morte de Urias, e nasce Salomão, que cresce junto com os filhos de Davi. E quando Davi já estava prestes a morrer, ele chama Salomão, talvez o seu menino, um dos mais novos, e vai dar um conselho para ele. E o conselho é esse. 1 Reis 2, versículo de número 1. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos,
e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres e por onde que fores, para que prospere em tudo o que fizeres por onde que fores. Mas no capítulo de número 3, Davi já era morto, Salomão já tinha assumido o seu reinado, e bateu uma grande preocupação no coração desse homem. E no capítulo de número 3, verso de número 3, uma das coisas boas é que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Ele estava fazendo aquilo que eu gosto muito de ensinar, até o momento, o certo da maneira certa. Ele estava vivendo uma vida curvando-se na presença do Deus Todo-Poderoso, adorando o Deus Todo-Poderoso. Salomão amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai. Já no verso de número 6, existe aqui um bate-papo com Deus. Era um sonho. Salomão estava em Gibeã e agora aqui ele sonha um sonho gostoso, um sonho com Deus. Quem não gosta de sonhar um sonho com Deus? De entrar na presença do Pai e sonhar com Deus. E nesse sonho, o Senhor diz no verso de número 5, primeiro, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão amava a Deus, estava no caminho do Senhor, vivendo a presença do Senhor. Sabe aquela coisa de você realmente está vivendo o primeiro amor? Era mais ou menos isso que acontecia com Salomão. Ele vivia o seu primeiro amor. Ele estava sonhando. Ele não imaginava que ele seria o rei. Agora ele era o rei. E ele estava mergulhando de cabeça em Deus. E a ponto de ele sonhar com Deus. E o Senhor disse para ele: pede o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e mantiveste-lhes esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo
de uma criança. Não sei como conduzir-me. É interessante que o conselho do seu pai foi: seja um homem. E agora, diante de Deus, ele diz: o teu servo, que está aqui sentado nesse trono, que o Senhor colocaste como rei sobre esse povo, está aqui agora, não passa de um menino, não passa de uma criança, não passa de uma criança. Eu, pensando nisso, nessas duas conversas que Salomão teve, primeiro com o seu pai, antes de morrer, e o seu pai olhando nos olhos dele, dizendo: ser homem, anda nos preceitos de Deus. E agora Davi já era morto, Salomão sentou-se no trono dele, e é a primeira vez que ele vai ter verdadeiramente com Deus. Ele amava a Deus, ele mergulhou de cabeça em Deus. E agora, nesse sonho, ele sonha com Deus, e ele mesmo chega para Deus e diz: eu não passo de uma criança. Existem duas coisas muito boas aqui. Primeiro, amar a Deus. Segundo, buscar a Deus. E existe uma coisa sensacional aqui. É um coração admitir que não passa de uma criança. É um coração humilde. Mas é um coração também medroso. Porque está dizendo: como que eu vou conduzir esse povo? O que eu vou fazer agora? Porque eu não sei como conduzir essa porção de gente, e era muita gente. Eu não sei como eu vou conduzir esse reinado. Aí, no verso de número 9, ele diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Quem, Senhor? Quem poderia julgar esse grande povo? E esta palavra agradava ao Senhor, diz aqui, o verso de número 10. Por haver Salomão pedido tal coisa. Essa palavra entrou gostoso no ouvido do nosso Deus Todo-Poderoso. Salomão, ele chega para Deus e pede sabedoria. Senhor, eu poderia te pedir tudo. O Senhor disse que eu poderia pedir qualquer coisa, mas eu peço sabedoria. Eu queria que você lesse comigo o verso de número 11. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo a sua palavra, dou-te um coração sábio, dou-te um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá.
também, até o que me não pediste te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aí o Senhor coloca, é assim que Deus faz. Deus, Ele dá, mas tudo quanto o Senhor dá, tanto para Salomão como para você, o Senhor sempre vai colocar uma condição. E aqui o Senhor coloca uma condição. No verso de número 14, ele diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Essa é a condição. E foi essa condição, e foi essa ordem, e também a condição que Davi, o seu pai, deu no capítulo de número 2, quando disse assim: olha, seja homem, ande nos preceitos do Senhor, e você vai reinar por muito tempo, e nunca mais esse trono vai sair das nossas mãos. Vai reinar você no meu lugar, vai reinar os seus filhos no seu lugar, os filhos dos seus filhos. E você vai prosperar muito, meu filho. Simplesmente faça uma coisa: ande no caminho do Senhor. E o Senhor gostou tanto daquilo que Salomão pediu para ele, que disse: olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou lhe dar riqueza, eu vou lhe dar mulheres, eu vou te dar reinos. Você vai crescer, porque você soube o que pedir. Aí quando a gente coloca, quando eu coloco para você, quando é que um menino se torna homem? Quando o menino se torna homem, está exatamente no que o próprio Salomão fala a respeito de Davi. No verso de número 6 desse capítulo de número 2, ele diz assim: porque ele andou contigo em fidelidade, justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhes esta grande benevolência. Quando é que um menino se torna homem diante do Senhor? Quando ele vive para Deus fidelidade, justiça e retidão. Quando ele diz assim: eu sou seu, somente seu. Eu vivo para ti, somente para ti. Eu ando contigo, somente contigo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ainda vou continuar com você no livro de Reis até o final dessa mensagem. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quanto Salomão cresceu a partir do momento que ele soube verdadeiramente se curvar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu vou viver contigo para o resto da minha vida. Algumas vezes nós perguntamos: o que é que precisamos para vencer nesse mundo? O que você precisa para vencer nesse mundo? Você precisa de Deus. Não sair dos caminhos do Senhor, não se desviar do caminho do Senhor, não se afastar do caminho do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, viver no caminho do Senhor. Aí você pergunta: como que eu faço isso? É acordar dizendo: eu te amo, Senhor, força minha. É dormir dizendo: eu te louvo, Senhor, meu Deus. É durante o dia inteiro permanecer com o Senhor e deixa o Senhor acrescentar tudo aquilo que Ele tem que acrescentar para você.
É o Senhor que vai governar a sua vida, creia nisso. Você não precisa se preocupar, descansa somente nele. Viva uma vida com Deus verdadeiramente, seja dele verdadeiramente, seja por ele. E quando nós chegamos no capítulo de número 4 desse Reis, a partir do verso de número 20, eu quero que vocês vejam algo tremendo aqui, de um homem governando o seu reinado, um rei chamado Salomão. Era, pois, os de Judá e Israel, muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam e bebiam e se alegravam. Existia alegria no meio daquele povo, existia uma felicidade enorme no meio desse povo. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrate até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Todos se curvavam diante do rei homem, daquele que se tornou homem por causa da sabedoria. E diz que eram, pois, os provimentos diários de Salomão, 30 coroas de flores de farinha, e 60 coroas de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiro, afora os veados, as gazelas, os coços, as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrate, desde Tisfa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Além de viver uma vida gostosa, além de viver uma vida tremendamente boa, esse homem vivia uma vida em paz. Além de cuidar do seu povo como ninguém, porque ali todo o povo comia com ele. Todo o povo tinha o que ele tinha. Todos tinham o que ele tinha. Viviam do bem e do melhor. Imagina você viver na terra onde Salomão, homem, o rei Salomão, homem, era rei. Era viver uma vida gostosa, ninguém reclamava. Todos diziam, esse é o nosso rei é poderoso, o nosso rei é o cara. Salomão, para quem não sabe, foi o rei que edificou o templo. Além de edificar o templo, ele edificou uma casa para ele, mas edificou o templo do Senhor. O Senhor usou Salomão para edificar o templo, e ele termina o templo de uma forma extraordinária. Capítulo de número 8, eu estou andando, porque eu quero chegar em um ponto crucial dessa minha mensagem. Diz que vieram, no verso de número 3, vieram todos os anciões de Israel, sacerdotes, e tomaram a arca do Senhor, homens maduros, e levaram a arca do Senhor de novo, para dentro daquele, de novo não, para o templo novo que Salomão edificara. E nós começamos a ver aqui que Salomão estava dando a cara do reinado dele, que Davi sonhava.
Davi sonhava com isso. Davi, lá no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 7, Davi, ele ora a Deus dizendo assim, eu quero edificar o templo. E o Senhor disse, não, agora não, um dos seus vão edificar. E aqui nós vemos Salomão edificando o templo do Senhor. Meus amados, entenda o que eu quero falar para você. Salomão, ele conseguiu a glória que poucos conseguiram. Salomão, ele conseguiu viver aquilo que poucos homens conseguiram na terra. Verdadeiramente, a sabedoria de Salomão excedeu a sabedoria de todos os outros homens. Ninguém foi tão sábio quanto a Salomão. A riqueza de Salomão, tanto é que o Senhor fala sobre isso, nem mesmo Salomão se vestiu como uma dessas ervas, uma dessas flores. Nem mesmo Salomão, na sua glória, teve algo como essas flores têm hoje. Não sei se você lembra, quando o Senhor diz, porque você anda ansioso com a sua vida. O Senhor, agora aqui, Ele vai mostrar, quando nós nos tornamos de um homem, um menino. Quando nós nos tornamos um menino. Eu tenho algo que eu chamo de síndrome de Salomão. A síndrome de Salomão é algo muito terrível na vida de um servo de Deus. Eu conheço muitos servos de Deus que chegam na igreja e chegam sem nada. Chega muito criança, chega humilde, chega quietinho, não alcança, depende 100% de Deus. Aí Deus fala assim, olha, eu quero que você simplesmente seja um homem. Seja um homem. E esse ser um homem me honre. Permaneça na minha presença. Seja digno. Seja fiel, seja leal. Aí aquela pessoa está na presença do Senhor e Deus diz assim, agora eu vou cuidar de você em tudo. E você cuida de tudo para mim. E eu vou cuidar de você, e eu vou te dar. Você vai ter coisas que você vai se surpreender com tudo que eu vou fazer na sua vida. Você vai se surpreender com o que eu vou te dar. Aí o Senhor abre a porta do céu e começa a derramar bênçãos sobre aquela vida. Aí aquela vida que pediu para Deus, chegou, até confessou para Deus, eu não passo de um menino, eu não passo de uma criança, eu de mim mesmo não tenho condições de fazer nada, eu de mim mesmo não tenho condições de ter coisíssima nenhuma, eu não tenho, eu sou muito pequenino. Senhor Deus, então me dê condições para isso. Por favor, me dê uma mente diferenciada. Me dê sabedoria para que eu possa administrar diante dessa situação. Aí Deus fala assim, olha, você pediu bem, eu vou te dar o que você pediu e você vai se tornar um homem. Aí Deus dá tudo quanto a pessoa pede. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja sem emprego, sem dignidade nenhuma, sem ter lugar para morar, mas chegou humilde, se curvou na presença do Senhor com humildade, e o Senhor disse, olha, vou te dar, mas permaneça com esse coração. Eu conheço pessoas que começaram a escalar até algumas posições na vida, mas quando chega no topo, vem a síndrome de Salomão. Vem a síndrome de Salomão. O topo faz com que o rei, o tremendo rei, aquele rei que conquistou o seu povo pela sua sabedoria,
aquele rei que conseguiu construir a sua casa e o templo para o Senhor, aquele rei que tirou a arca de uma cabana e levou para dentro de um santuário. De repente, a cabeça vai mudando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vi muitas pessoas, no decorrer da minha vida, se perderem por causa do poder. Eu conheci pastores tremendos, que quando chegou pastores simples, pastores que amavam o abraço, amavam o beijo, amavam estar perto de pessoas, mas quando chegou ao topo do poder, que Deus foi dando, foi Deus que foi dando, mas quando chegou a um determinado lugar, disse: agora eu não preciso mais de Deus, agora eu não preciso mais do Senhor, agora eu caminho por minha própria conta, eu caminho do meu jeitinho. É por isso que eu lembro de um dia, né, que eu estava num determinado seminário e tinha um senhor que pregava antes de mim, e eu estava com essa mensagem dentro do meu coração, essa que eu estou transmitindo para vocês, e um senhor chegou e falou de Salomão, da riqueza de Salomão, e disse da seguinte forma: quem quer ser rico como Salomão, quem quer ter o poder de Salomão, você precisa querer isso. Quem quer ter o dinheiro de Salomão. Aí quando eu cheguei para pregar, eu falei: meu Deus, eu não vim aqui para despregar a mensagem de ninguém. Essa mensagem está dentro do meu coração. Verdadeiramente, Salomão foi tudo isso. Mas a queda dele veio repentinamente. A queda dele veio no momento em que ele não vigiou, em que ele achou que o seu poder era tudo, que o seu dinheiro era tudo, que a sua fortuna era tudo. Quando ele esqueceu de Deus. Sabe que existe um momento na vida de algumas pessoas que acaba se julgando ser Deus, por causa do seu poder, por causa do lugar aonde ele senta, por causa da força da sua caneta. Sabe que tem algumas pessoas que se julgam Deus? Sabe que tem algumas pessoas que nem chegou a tanto, mas porque subiu um pouquinho, porque tinha uma bicicleta, mas agora tem um carro, porque Deus deu, morava numa choupana, mas agora tem uma casa. Eu temo muito poder. Eu temo muito essa coisa do poder. Eu temo muito essa coisa do homem de Deus que não sabe organizar a sua mente. O que Deus vai dar, porque Deus quer te dar muita coisa. Com toda certeza, Deus necessita, Deus precisa de homens que tenha, mas Deus ele não quer que aqueles que se tornam homem volte a ser uma criança, volte a ser um menino. E eu não sai da minha cabeça, em nenhum momento, quando Davi chama o seu filho, no capítulo de número 2, que eu já li, e que ele diz para ele da seguinte forma: olha, por favor, vou te dar uma ordem, seja homem, anda nos preceitos do Senhor, seja homem. E eu também não esqueço, e não quero esquecer, de jeito nenhum, em nenhum momento de minha vida, quando Salomão, diante de Deus, fala: eu não passo de uma criança.
Eu não passo de uma criança. Sou uma criança e eu preciso que o Senhor transforme. Em outras palavras, foi exatamente isso que Salomão pediu para Deus: me transforme em um homem. Me transforme em um homem para que eu possa governar essa nação. E Salomão realmente conseguiu. Mas quando chega no capítulo de número 10, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Tome cuidado com aqueles que sentam ao seu lado. Tome cuidado com aqueles que vão chegar perto de você para caminhar contigo. Esse pastor que vos fala tem alguns anos de janela. Eu não ando com qualquer um. E eu não aceito ser provado por qualquer um, seja lá quem for. Tome cuidado com isso. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro. Salomão não precisava de mais nada, gente. Muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Aí vem a bajulação. Esse negócio de bajulação é algo muito sério. Quando alguém começa a te bajular, poxa, você é o cara, você é o tal, você é o bom. O homem gosta muito de bajulação, sabia? As pessoas gostam muito de bajulação. Eu cozinho, sabe? Eu sou cozinheiro. Eu faço uma comida muito gostosa. E é comum para todo cozinheiro, depois que põe a mesa e que as pessoas estão comendo ali, se perguntar, tá bom? E é bom demais quando alguém fala assim, uma delícia. O homem gosta de bajulação. E aqui vem a bajulação, mas é uma bajulação de alguém que ele mal conhecia. De alguém que não tinha nada que estar, não tinha que entrar nessa história. Sabe que tem coisas na sua vida que nunca deveria ser mudado? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que não precisa entrar na sua história. Aquilo que não precisa entrar na sua vida. Eu estou reescrevendo um livro que se chama Céu Estrelado e Pasto Verdejante. E no momento que eu estou escrevendo esse livro, tem uma parte que o Senhor aparece para mim que me dá de tudo. Aí eu venho para São Paulo, começo a trabalhar, começo a ganhar dinheiro. Aí no que eu comecei a ganhar dinheiro,
sabe a primeira coisa que aconteceu comigo? A síndrome de Salomão. Eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ouvir conselhos daqueles que não eram os conselhos de minha mãe. Eu fui para o mundo. Esqueci completamente do anjo que apareceu para mim, da bola de fogo que entrou no meu quarto. Esqueci dos conselhos da minha mãe. Comecei a querer ir para a gandaia, viver a vida que aquele povo que a rainha de Sabá vivia. Passei a viver os preceitos, não do meu Deus, mas os preceitos do mundo, até que o Senhor bateu no meu traseiro e disse, toma jeito. Aí eu passei a viver uma vida de epilepsia, de convulsões, todos os dias de minha vida. Me converti por causa das convulsões que eu tinha. E o Senhor disse, agora você vai ficar com isso o resto da sua vida. Mas você não vai morrer, não. Mas, por favor, não ande segundo a síndrome de Salomão. Quando você começar a crescer, eu vou bater nas suas nádegas de novo, para que você lembre que eu sou o seu Deus. Graças a Deus que eu vivo numa nova aliança. Salomão não vivia nessa nova aliança. E olha só, gente, nós vemos aqui um homem que recebe da rainha de Sabá. Sabe quando eu fico pensando? Eu fico pensando assim, aquelas naus, aquelas embarcações, uma enfileirada a outra, cheia de riquezas. E Salomão gostando daquilo. Mas se você olhar, por favor, no verso de número 13, para mim andar um pouquinho mais rápido, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou. Aí, essa troca aqui é que mais me chama a atenção. Deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Aí eu queria que você imaginasse o que mais rolou nesse momento na vida entre Salomão e a rainha de Sabá. Aí você use a sua própria imaginação. Tudo que rolou aqui entre Salomão e a rainha de Sabá. E eu queria que você entendesse o que uma arapuca, o que uma armadilha satânica pode fazer na vida de um homem de Deus. E eu vou dizer aqui, um homem, um rei homem, um homem que tinha uma sabedoria inexplicável, um homem que entendia de tudo, uma pessoa que verdadeiramente sabia governar. Preste bastante atenção, logo que a rainha de Sabá vai embora, o que vira a vida de Salomão. Está no verso de número 14, logo embaixo. O peso de ouro que se trazia a Salomão, cada ano era 666 talentos de ouro. Vou ler novamente. O peso de ouro que se trazia Salomão, cada ano, era de 666 talentos de ouro. Se você não pegou ainda, eu vou ler novamente. O peso de ouro que se trazia Salomão a cada ano
era de 666 talentos de ouro. 666. Qualquer homem de Deus que passa a ser uma criança, ele vira uma besta. Vou falar novamente. Parece pesado, mas não é não. Qualquer homem de Deus que passa a viver uma vida de uma criança, vive encantamento, ao invés de viver a essência do céu, passa a ser uma besta. Eu já vi pessoas perderem tudo, meu pastor Luiz. Eu já vi. Eu já vi pessoas perderem tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, por não saber renunciar o encantamento do mundo. O mundo passa, meus filhos. O mundo é uma coisa passageira, é uma coisa passageira. Mas a glória de Deus é para sempre. É para sempre. E aí vai acontecendo umas coisas na vida do meu rei que a gente não entende como que isso vai acontecendo. Se você prestar atenção, mesmo depois de tudo isso, ele continua rei. Mas ele faz umas loucuras. Sabe em que trono que ele sentava? No trono de Davi. O trono que Davi sempre sentou, ele sentava. Mas olha só, veja só, a partir do verso de número 16, leia comigo, por favor. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro, e mandou pesar para cada pavê. Fez também 300 escudos de ouros batidos. No verso de número 18. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e cobriu de ouro puríssimo. Ele pegou, fez tudo isso aqui. Sabe aqueles soldados todos agora com escudo de ouros na mão ali, no palácio? Aí ele põe lá, pega o trono de Davi. Ele fala assim, coloca o trono de Davi, por favor, no museu. Agora eu vou sentar num trono de marfim. Os marfins que a rainha de Sabá trouxe para mim. Eu não quero o trono de Davi, eu quero o trono da rainha de Sabá. E aqui nós começamos a ver a decadência de um homem de Deus. Quer ver a decadência de um homem de Deus? É quando ele fala de Deus, mas Deus não é a principal coisa da vida dele. Ele já não sobe mais um monte, ele já não ora mais, ele já não coloca mais a sua cabeça no pó, ele já não tem mais um coração quebrantado. Ele pode até cantar, o louvor é lindo, maravilhoso, mas agora o louvor precisa de um palco iluminado, precisa de brilhos. Eu olho para alguns sapatos de alguns pastores, eu dou até risada. Sapato branco com não sei o quê, com sola não sei das contas. Parece mais uma estrela de Hollywood. Não tira o trono de Davi do lugar, não. Não tira o trono do Davi do lugar, não, por favor.
homem de Deus, não inventa não. Não inventa não que as consequências são trágicas. Não inventa não que as consequências são terríveis. Imagina só quando um homem torna-se menino. Esse é o meu tema. Salomão, um homem menino. É no capítulo de número 11. Ora, além da filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem se case com elas, nem se case ela convosco, pois vos perverteria o coração, pois vos perverteria o seu coração, para seguirdes aos seus deuses. E estas se apegaram a Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Ah, meu Deus de misericórdia, cuidar de uma só não é fácil. Uma mulher só dá trabalho para chuchu. E esse camarada aqui tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. Isso aqui, suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguires outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Tem jeito de servir dois senhores? Ou serve a Mamon, rei da riqueza, ou a Deus, o Todo-Poderoso? Fique tranquilo, meu irmão. Deus vai te dar tudo. Se você permanecer na presença do Senhor teu Deus, Ele vai te dar tudo. Salomão, ele se tornou um menino de repente. E quando isso acontece, provoca, sabe o quê? A ira de Deus. E algumas pessoas não percebem. Eu já vi pessoas perderem tudo, terem tudo e perderem tudo rapidinho. Eu estava conversando com alguém há pouco e eu disse, gozar, né? Vamos comentar. Eu vou completar 34 anos dessa comunidade evangélica Cristo Vive, 45 de pastores, de pastoreio, acho que já foi faz tempo. Eu nunca precisei pedir nada para meu Deus. Eu nunca precisei pedir. Eu nunca pedi prédios, eu nunca tive que fazer barganha com político algum. Eu nunca precisei fazer barganha com gente rica. Eu nunca precisei pedir dinheiro, fazer aquela brincadeira que isso é brincadeira, sabe? Que alguns ministérios fazem, traga 1.000, traga 2.000, traga 3.000, quem pode dar mais? Eu nunca precisei. Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou da minha vida. Ele sempre foi dando para mim o que eu mereço.
À medida que eu permaneço nele, à medida que eu permaneço na presença dele, ele vai dando. O que nós nunca podemos, meus queridos filhos na fé, é provocar a ira do nosso Deus. Verso de número 9 do capítulo de número 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Sabe o que é isso? 2 vezes o Senhor esteve com ele. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, o negócio meu, de Rui, com Deus é uma aliança. O negócio seu com Deus é uma aliança. Nós não podemos achar que é uma brincadeira. Eu já orei por muitas pessoas, e sempre quando eu oro por a pessoa recebe bênção, eu disse assim, olha, nunca te esqueça, quem está te dando é Deus. Quem está te dando esse filho é Deus. Quem está te dando essa casa é Deus. Quem está te dando esse emprego é Deus. Quem está fazendo é Deus. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Ele é Deus. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, verso de número 11, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Rei Davi para Salomão, seja, por favor, volte lá, vou terminar. Termino essa mensagem na semana que vem. Mas eu quero que você volte lá no verso de número, no capítulo de número 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou por caminho de todos os mortais. Coragem, coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Tem que ter uma coragem enorme para permanecer no caminho do Senhor, porque o inimigo vai tentar te seduzir, e vai te seduzir com bens materiais, vai te seduzir com um carrão, vai te seduzir com fama. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prospere em tudo que tu fizer, por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos, para andares perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma,
nunca te faltará sucessor ao trono real. Se os teus filhos andarem fielmente, de todo o coração, nunca te faltará sucessores. Eu nunca vi uma palavra tão antiga ser tão nova. Eu nunca vi uma palavra tão antiga ser tão real. Deus está pouco se lixando com o seu dinheiro. Deus está pouco se lixando com o seu status, doutor. Deus está pouco se lixando com a sua função, com o seu cargo. Se você é deputado, se você é federal ou estadual, Deus está pouco se lixando com o seu nome, com o seu sangue, se é azul, se é sangue nobre. Eu vou dizer uma coisa para você, um dia desse, você vai ter que se dobrar diante do Senhor, você vai ter que se curvar diante ao meu Deus. E Ele vai dizer para você, e Ele vai apontar para você e falar assim, você podia ser um homem, mas resolveu ser uma criança. Deus não está nem aí se você mora numa choupana ou em um palacete. O que Deus quer, meu irmão, é que você seja fiel a Ele. Que antes de você buscar as outras coisas, busque a Ele em primeiro lugar. Aqui, no capítulo de número 11, eu vejo um rei que tinha tudo, que poderia fazer seus sucessores. De repente, virar uma criança. Por isso, meu tema, Salomão, um homem menino. Você ainda quer ser como Salomão? Você deseja ainda ser como Salomão? Aqueles que falam das riquezas de Salomão, na maioria das vezes, não conta toda a história. Uma vez eu peguei um livro, uma brochura, que vinha como tema assim, as riquezas de Salomão. E eu então peguei aquilo, comecei a ver, esse pastor já até faleceu. Eu virei e falei, eu quero a sabedoria de Salomão, homem, mas eu não quero a riqueza de Salomão, menino. Busque você a sabedoria de Salomão, homem. Deixa Deus fazer aquilo que precisa na sua vida. Sabe por que esse mundo está assim do jeito que está? É porque todo mundo tem buscado a riqueza de Salomão, menino. Salomão, homem, ele não buscava riqueza, Deus dava. Salomão, homem, ele não buscava nada, ele não precisava buscar coisíssima nenhuma. Era Deus quem dava para ele. De repente, Salomão olhava para o lado e falava assim, meu Deus, mais um carro. Senhor, eu nunca te pedi essa casa, mas o Senhor disse, mas eu estou te dando, porque você merece, meu filho.
De repente, um outro reinado chegava para ele, falou, mais um reinado, Senhor. Ele disse, você é capaz. Mas quando Salomão deixou o encantamento entrar no coração, deixou o encantamento entrar no coração, ele se tornou menino de novo. Nenhum homem de verdade tem mais de 1000 mulheres. Nenhum homem de verdade tem mais de 1000 mulheres. Só tem uma. Nenhum homem de verdade, homem que é homem, faz aliança com aqueles que vão desgraçar a sua vida. O restante da vida de Salomão encontra nos livros de Salomão, em Crônicas e nessa continuação de Reis. Eu ainda trarei mais algumas coisinhas para vocês. Mas hoje eu quero que você saia desse culto dizendo, eu não quero ser um rei criança. Eu queria que você entendesse uma coisa. Você é um sacerdócio real. Você é uma nação santa. Você é um povo adquirido de Deus. Com toda certeza, o Deus da sua vida, Ele tem o melhor para te dar. Ele tem o melhor para colocar na sua presença. Você não precisa fazer aliança com o mundo. Você não precisa. Continue firmado em Deus. Se um momento da vida as coisas não forem bem, aguarde, que daqui a pouco o Senhor coloca tudo no prumo de novo. Guarda a aliança com o seu Senhor. O que você nunca deve fazer na sua vida é não obedecer a ordem de Davi. Seja corajoso e seja homem. E nunca deve perder a humildade de Salomão menino, de entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu te amo, mas eu ainda sou criança, e eu não sei o que fazer. Então o seu Deus, com toda certeza, Ele vai te dar maturidade para que você se torne um Salomão que constrói o templo de Deus. Sim, o Salomão que leva a arca do Senhor novamente, lá para dentro. Vamos meditar nisso. Quero que essa palavra continue firmada no seu coração, firmada na sua vida, e que você possa crescer com essas palavras, em o nome do nosso Senhor Jesus.